Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao call de resultados da Suzano do quarto TRI de 2020. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Durante a apresentação do Sr. Walter Schock, CEO, Marcelo Bach, diretor de RI, Leonardo Grimaldi, executivo de papel, e Carlos Aníbal, executivo de celulose, e Aires Galhardo, da área de celulose também. Depois da apresentação da empresa, haverá a sessão de perguntas e respostas. Caso quaisquer participantes precisem de assistência, pressione *0. Quaisquer declarações sobre resultados futuros têm por base as informações disponíveis para a empresa hoje, envolvem riscos, incertezas, suposições, porque estão relacionadas a eventos futuros, dependendo, portanto, de situações que podem ou não ocorrer no futuro. Condições econômicas gerais do setor e outros fatores operacionais podem também afetar os resultados futuros da Suzano, e os resultados podem ser bastante diferentes daqueles expressados aqui. Passo a palavra ao Sr. Walter Schalka. O senhor pode prosseguir, Sr. Walter Schalka, por gentileza. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao call de resultados da Suzano do quarto TRI do ano passado. É um prazer. Temos todo o comitê executivo comigo e durante a sessão de perguntas, fiquem à vontade para perguntar para qualquer um de nós. É um prazer muito grande anunciar os resultados do quarto trimestre, mas além dos números no slide 3, estamos avaliando o que foi feito durante o ano. Um ano bastante difícil, porque desde o início tivemos o preço mais baixo de celulose da história. Aliado a esse fato, a Covid-19, não só nos mercados, mas também nas operações, o desempenho foi extraordinário durante o ano. No ano passado, quando fazemos o EBITDA ajustado de 14,9 milhões de reais, 10,8 milhões de toneladas de celulose vendido no ano passado, o estoque 1 milhão de toneladas, uma redução enorme do custo de caixa, 6,04, uma posição muito boa no balanço. A alavancagem diminuindo de 4,9 para 4,3. Estamos entregando todo o plano de alavancagem que foi anunciado ao mercado. E mostramos hoje que conseguimos capturar 100% ou até mais, excedemos as sinergias anunciadas ao mercado. Além desse fato, algo importantíssimo, eu apresento aos senhores o trabalho feito em várias dimensões para proteger os nossos funcionários durante esse período. Estamos trabalhando para auxiliar fornecedores, clientes, a sociedade como um todo com relação a esse cenário, com análises e ações que protejam a sociedade como um todo, para conseguirmos enfrentar o vírus com todas as condições estabelecidas. E estamos operando todos os dias nas nossas florestas, áreas industriais, logística, compras, shipping, tudo para entregar para os nossos clientes, porque a continuidade do negócio era uma questão importantíssima para nós. E é com prazer, com várias conquistas no ano passado, com relação aos resultados, mas temos ainda mais orgulho do que o nosso grupo fez, os nossos 15 mil funcionários fizeram para trabalhar em busca de uma sociedade melhor para protegê-la contra a Covid-19. É muito importante afirmar
que ESG se torna cada vez mais importante. No slide 4, vemos o trabalho feito nos últimos anos. No final de 19, definimos a visão estratégica, anunciamos, então, que no início de 2020, no dia Suzano Day, que aconteceu em São Paulo e em Nova York, estávamos trabalhando na questão ambiental, na pegada de carbono que tínhamos. Entramos para o TCFD, o grupo Climate Action 100+, trabalhamos na área ambiental para mostrar que a Suzano não está só mitigando a pegada de carbono, mas estamos sequestrando carbono. Somos carbono negativos. Seremos ainda mais negativos nos anos vindouros. Na área social, tenho o prazer de anunciar a definição de algumas metas da presença de mulheres e LGBTI. Chegamos a essa meta e reconhecemos que ainda não conseguimos atingir as metas para a presença de pessoas negras. Trabalharemos nessa questão porque ela é muito importante. É importantíssimo também dizer que a nossa meta hoje para a remuneração da nossa gerência no ano passado e esse ano incluem essas questões de diversidade. Estamos melhorando na área de governança também. Temos que ter bastante orgulho de termos o primeiro conselho de sustentabilidade, o primeiro Sustainability Linked Bond. Chegamos à meta de EPP, com algumas metas também de ESG. O Marcelo Batti vai falar sobre essa questão. Agora eu passo a palavra para o Leonardo, que vai falar sobre o negócio de papel. Obrigado, Walter. Bom dia a todos. Gostaria de apresentar os resultados da unidade de papel da Suzano no quarto TRI e também para o ano completo de 2020. Os números no slide 4 se referem à unidade de papel, excluindo os resultados da unidade de produtos de consumo. Temos uma melhor base de comparação com os últimos trimestres. Apesar dos impactos da pandemia na área de papel de imprimir e escrever, as vendas do quarto TRI contribuíram para a recuperação de um trimestre muito sólido. A conexão, temos aqui papel, 279 mil toneladas, chegando a 1,06 milhões de toneladas. A variação em relação à produção do 2019 mostra uma redução de 85 mil toneladas, alinhada com a decisão de interromper a produção de papel em 2 unidades durante o segundo TRI de 2020, quando percebemos uma contração muito grande na demanda de papel de imprimir e escrever, e, como foi dito, usamos a nossa flexibilidade operacional para aumentar a produção de outros produtos semelhantes nessas unidades. No canto superior direito, faturamento, vendas. Vendemos 324 mil toneladas durante o quarto TRI, um aumento de 11% em relação ao terceiro TRI e 5% abaixo ao quarto TRI de 2019. Vendemos 1,06 milhões de toneladas ao longo do ano, de acordo com a produção, mas 9% abaixo do número total de 2019. E essa tendência se vê também nos mercados internos e externos. As vendas no mercado interno teve um trimestre forte, com aquela recuperação em V, como em terceiro trimestre de 2020, uma recuperação completa em relação a 2019. Maior demanda, embalagem, e também por conta da publicidade nas eleições municipais, que aconteceram em novembro. Impressão em papel revestido, produzido aqui por nós mesmos. Vendemos 231 mil toneladas no quarto TRI, um aumento de 20% em relação ao terceiro TRI de 2020, alinhado com as vendas do quarto TRI de 19. Durante um ano todo, papel de imprimir e escrever
apresentou 13% de redução em relação a 19. As vendas de papel cartão mostrou um aumento de 7% em relação a 19, por conta de um aumento de demanda da embalagem de bens de consumo no início do segundo semestre. As estatísticas recentes da demanda brasileira, apresentada pela IBA, Associação de Papel e Celulose, mostra uma redução de 24% na demanda no Brasil por papel de imprimir e escrever em 2020 em relação a 19, e um aumento de 7% na demanda dos papéis cartão. No canto esquerdo inferior, o preço médio chegou R$ 3.879, 2% acima do que o preço médio no terceiro TRI 2020 e 6% acima do que os preços no quarto TRI de 19. Os preços no Brasil cresceram 1% no trimestre em relação ao terceiro TRI de 20, e os preços internacionais aumentaram 4% em dólares americanos, ou 5% em reais, por conta da desvalorização cambial, mostrando o início, algo importante, de uma tendência de alta do preço do papel, tanto no Brasil quanto no exterior. No canto inferior direito do slide, observamos que o EBITDA total sofreu um impacto positivo pela recuperação dos volumes de venda, assim como a recuperação de preços, chegando a R$ 408 milhões, 15% acima do terceiro TRI 2020 e 3% acima do que o quarto TRI de 19. Algo, um dos melhores resultados no trimestre. O EBITDA de 2020 foi 1,3 bilhão de reais, 5% abaixo do EBITDA de 19, e a margem de EBITDA chegou a R$ 1.239 por tonelada, um dos maiores resultados também, reconfirmando a resiliência das unidades de papel e de embalagem, apesar de um declínio sem precedentes da demanda por conta da pandemia. Passo a palavra agora para o Carlos, que vai apresentar os resultados da unidade de celulose. Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Página 6, então, da apresentação, por favor. Durante o ano passado, afirmamos que, ano após ano, produziríamos mais, vender mais e reduzir o estoque de celulose. E aqui estamos, com um aumento de produção de 1 milhão de toneladas, recorde de vendas, um aumento de 1,4 milhão de toneladas, reduzindo o estoque em mais de 1 milhão de toneladas. Tudo isso aconteceu num cenário bastante complexo e desafiador criado pela pandemia. O quarto TRI trouxe um ponto de inflexão para o mercado de celulose. Os produtores de papel gráfico se recuperaram das baixas taxas no terceiro TRI por conta da demanda na Europa e nas Américas. A demanda por papel tissue continua sendo sólida no mundo todo. Papéis especiais e embalagem continuam gerando demanda estrutural, com maiores volumes de venda, e consumidores exigindo produtos mais sustentáveis. O quarto TRI trouxe um ajuste sem precedentes do lado da oferta, com acumulação de fechamentos por manutenção e reduções da produção. Produtores têm taxas operacionais melhores e uma expectativa melhor de preço também ajudaram a reduzir a oferta de celulose. Tudo isso exacerbado por reduções ou limitações logísticas. Esse quarto TRI gerou o primeiro aumento de preço durante um período de preços baixíssimos. Com esse cenário, a produção de 2020 chegou a 9,8 milhões de toneladas. A produção do quarto TRI foi menor por conta dos fechamentos por manutenção e melhores índices operacionais ano após ano. 10,8 milhões de toneladas, recorde. O volume de quarto TRI chegou a 2,7 milhões de toneladas, acima, trimestre após trimestre, mas menor no ano após ano, por conta do menor estoque. O preço de celulose aumentou na China. O ambiente de preço continua positivo para 2021, quando você tem um desequilíbrio da oferta e procura, gerando mais aumentos de preço
em todos os mercados. O estoque de celulose foi reduzido quase em 300 mil toneladas. Chegamos a 1 milhão de toneladas de redução em relação a 2019. A flexibilidade do sistema, com 7 unidades e 3 portos em 3 regiões estratégicas, nos deu velocidade para reagir e versatilidade para atender os clientes mais exigentes nos momentos mais difíceis. O estoque de celulose no quarto TRI chegou a um nível histórico mais baixo em relação à cadeia de suprimento global. O volume é o número mais baixo desde janeiro de 17, o número menor desde essa época. Quando levamos em conta a cobertura em vendas em número de days, em dezembro tivemos no nível mais baixo da história. Repito, em dezembro, o nível mais baixo da história. Por fim, entregamos EBITDA de R$ 1.326 por tonelada, 79% acima, ano após ano, e 54% de margem de EBITDA no quarto TRI, em relação a 38% do quarto TRI de 19. Apresento agora os nossos fundamentos de mercado no quarto TRI, começando com a demanda, melhorando em todos os mercados importantes. Na América do Norte, demanda forte no quarto TRI, produtos de higiene e cuidados pessoais. Na Europa e no Oriente Médio, a recuperação também aconteceu em relação ao fraco terceiro TRI. Os produtores de papel gráfico melhoraram também, taxas operacionais melhores, e também temos uma demanda contínua por papel tissue. Na China, usando fibra virgem, apresentaram crescimento no trimestre após trimestre. Aumento na demanda por ivory board, 6% no ano após ano. Com relação à oferta, um número muito grande de unidades realizaram manutenções. Essas manutenções acabaram levando mais tempo do que o planejado por conta da Covid. Equipamento crítico que operou muito mais tempo sem a manutenção adequada. Essas condições continuam um impedimento para o comércio internacional. Escassez de produtos, restrições. Isso acontece também em 2021. Resumindo, então, o lado da oferta, o quarto TRI foi caracterizado por uma grande redução na oferta de celulose por conta de várias razões. Maior volume de manutenção, menos celulose dos produtores integrados, perdas de produção inesperadas e gargalos bastante desafiadores. Continuaremos a focar no custo e alocação de volume em 2021. Os estoques mais baixos, associados restrições do suprimento global, teremos desafios adicionais. Temos confiança de que as condições de mercado oferecerão condições bem melhores para o preço em 2021. Passo para o próximo slide. O Aires Galhardo vai falar sobre o custo de caixa. Custo caixa. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Slide 7 agora. O desempenho do custo caixa em 2020 em relação aos anos anteriores, excluindo os downtime, vemos uma redução importante de 9%, refletindo os ganhos de competitividade por conta das sinergias operacionais. Cerca de 57% são relacionadas ao custo caixa de produção, como eu vou apresentar daqui a pouco. Reduzimos significativamente o custo da madeira e insumos, reduzindo também a produção, os custos fixos de produção. Os ganhos desses insumos são equilibrados pelos 31% da desvalorização do real em relação ao dólar. A alta taxa operacional de 2020 em relação a 2019 também beneficiou o desempenho do custo caixa no ano. Quando observamos o custo caixa do quarto TRI em relação ao terceiro,
A redução de 4% é por conta de uma maior concentração das manutenções no quarto TRI. O preço da energia, gás natural em especial, impactaram os insumos e a manutenção impactaram o custo fixo. Temos mais uso de madeira de terceiros e por conta de uma manutenção mais presente no quarto TRI. Marcelo Batti continua a apresentação agora. Obrigado, Aires. Página 8 agora. Vemos em 2020, conseguimos reduzir a dívida líquida em mais de $1 bilhão, de 4,9 para 4,3 vezes a dívida líquida. A Suzano aproveita as condições favoráveis para melhorar o seu desempenho durante essa diminuição da alavancagem, algo que vai ser mais pronunciado nos próximos meses. Na página 9, anunciamos duas decisões na área de liability management. Estamos fazendo pré-pagamento de 270 milhões do financiamento do BNDES e de 2023 para 2026 fazemos a rolagem de $1,7 bilhão de repagamentos de exportação que faz parte de um pacote de reposicionamento. Mantemos a mesma taxa, Libel mais 1,15 e colocando ali a sustentabilidade para reduzirmos os custos ainda mais. Além disso, vemos na página 9 que os 3 trimestres chegam ao vencimento a partir de 2025 em diante. A liquidez continua acontecendo mesmo depois da transação. $2,1 bilhões, bem mais do que o necessário para a situação. Na página 10, temos orgulho de anunciar de cumprimos todos os passos do plano de desalavancagem. Capex limitado, 4,2 dentro do guidance. Estoques excedentes são 100% executados, até mais um pouco, com o nosso nível menor da história, como o Carlos disse, e concluímos, como eu vou explicar também, as capturas de sinergia. E com sucesso, vendemos um total de 1,5 bilhão de ativos, um número bem superior ao planejado. Na página 11, tivemos o resultado positivo, com relação à valorização de 28 centavos. Os ganhos relacionados à dívida, enfatizamos sempre, é apenas um efeito contábil, como já apresentamos, porque o vencimento é no longo prazo. Continuamos a aproveitar a volatilidade do mercado para melhorar a questão cambial. Nos próximos meses estaremos aí protegidos com relação a quaisquer apreciações do real. Níveis bastante positivos aí, caso haja uma desvalorização do real, ou uma valorização do real, perdão. Na página 12, mostramos que superamos as expectativas com relação às sinergias da Fibria. Já havíamos aumentado o guidance de 800 para 900 milhões, chegamos a de 1 a 1,2 bilhão. Concluímos o ano com 1,3 bilhão de sinergias anuais para o ano de 2020 e sinergias recorrentes. Ou seja, chegamos ao número planejado até antes do previsto. Devolvo a palavra ao Walter para as considerações finais. Quando reunimos a Suzano e a Fibria há 2 anos, anunciamos naquela época
àquela jornada da cultura, estabelecemos 3 pilares. Primeiro, gente que inspira e transforma. O segundo, gerar e compartilhar valor entre todos os públicos. E, em terceiro lugar, só é bom para nós se for bom para o mundo. Como dizíamos à época, isso é algo que exigiria mais tempo. Anuncio com orgulho que o ano passado foi prova clara a todos que estamos nesse processo. O processo de impactar não só a empresa, seus resultados, mas a sociedade como um todo. E me dá muito orgulho ver que a nossa equipe está comprometida com esse processo de avançar, desenvolver a empresa para que tenhamos um impacto maior no mundo. Esse é o nosso trabalho. E agora, com um cenário muito mais positivo, como o Carlos disse, teremos condições de criar novas alternativas de alocação de capital, novas avenidas para o futuro. A empresa vai continuar se desalavancando, vamos continuar mantendo a disciplina financeira, mas agora seremos muito mais abertos a novas alternativas e possibilidades para a criação de valor. Como veremos, a alavancagem vai diminuir esse ano num ritmo mais acelerado. E o motivo é porque temos preços de celulose bem melhores. Então, é com muita alegria essa abordagem de inovação, a nossa visão, o nosso propósito vem sendo implementados. As nossas diretrizes para o futuro estão aí expostas. Antes de começar a sessão de perguntas, eu gostaria de fazer 2 anúncios. Primeiro, veremos que estamos colocando hoje um anúncio de mudanças na organização da empresa, na estrutura. Queremos gente com um olhar novo para que essas áreas tenham resultados ainda melhores no futuro. E o segundo anúncio é o desenvolvimento da nossa equipe. A gente vem conversando sobre essas questões dentro do comitê de pessoas, ou seja, as pessoas precisam ter uma experiência bem mais ampla dentro da empresa para que se desenvolvam e desenvolvam a empresa para os próximos anos. Dou as boas-vindas a todos às suas novas funções. E por fim, e não por isso menos importante, convido a todos para o Suzano Day, que vai acontecer no dia 24 de março, de forma virtual. Todos estão, portanto, convidados ao evento. Será muito interessante. Aguardamos todos vocês com braços abertos. Agora, então, passamos para a sessão de perguntas. Muito obrigado. O microfone está aberto agora para perguntas. Pressione *1. Tiago Lofiego faz a primeira pergunta. Obrigado, bom dia a todos. Walter, o senhor acabou de falar, que a desalavancagem vai ser mais rápida por conta das sinergias, preço favorável. Por conta, então, desse cenário de desalavancagem mais rápida e essa visibilidade da empresa, será que haveria um anúncio mais precoce da expansão do CAPEX quando você chega a 3? Ou vocês vão esperar para que vocês cheguem a esse número? Essa é a primeira pergunta. A segunda é para o Carlos. Parabéns pelo seu novo cargo. Desejo ao Rinaldi também boa sorte. Carlos, custos, paralisações por manutenção. Quando o senhor vê a reversão dessa situação? No segundo semestre, talvez? Será que haverá mais pressão no preço da celulose? Ou o senhor detecta um ciclo de demanda mais forte que vai realmente forçar a reversão desse cenário? Obrigado, Tiago.
Obrigado pela pergunta. Começo a responder então a primeira. Claro que o preço mais alto da celulose acelera a desalavancagem da empresa e nos permite estarmos mais bem preparados para anunciar o projeto Jubarte. Não é só por conta da celulose, não é só uma questão de tempo. Vamos dar continuidade ao projeto. Estamos estabelecendo todas as pré-condições, os pré-requisitos, e na hora certa o projeto será anunciado. Mas você tem razão. Com o preço de celulose mais alto, a desalavancagem vai ser mais rápida e isso acelera o projeto também, claro. Bom dia, Tiago. Vou começar pelo fim. A demanda é sólida e que geram pressão nos preços do celulose. Todos os mercados. Do lado da oferta, os mercados estão bem reprimidos. É difícil saber quando os problemas de congestão nos portos serão resolvidos. Os nossos fornecedores nos dizem que isso pode levar de 3 a 4 meses. É o que ouvimos até que a situação seja normalizada. Disponibilidade de contêineres, por exemplo. Mas é difícil definir quando esses problemas de tráfego nos portos serão solucionados. Com relação às paradas por manutenção, repito, é difícil afirmar o que vai acontecer. Mas pode haver surpresas. Ou seja, no hemisfério norte, as paradas por manutenção podem causar problemas como no ano passado. Protocolo da Covid, por exemplo, umas paradas mais demoradas, equipamentos que foram operados por mais tempo. Ou seja, não me surpreenderia se os problemas de manutenção do ano passado voltassem a acontecer esse ano também. Ficou claro. Obrigado, Walter e Carlos. Obrigado, Tiago. George Staffels, do Bank of America, faz a próxima pergunta. Bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta e parabéns a todos pela responsabilidade e pelo desempenho da empresa. Duas perguntas eu tenho. A primeira é semelhante à do Tiago, na verdade. Há poucos meses, o ambiente não era negativo, mas era mais cauteloso com relação ao que o Carlos e o Walter. Qual era a perspectiva? Se você tivesse que separar, dizer uma coisa, o que, que mudou que fez a dinâmica ser alterada? Pressionando os preços, né? O que, que foi? E se você fosse analista para os investidores, o que, que você estaria olhando, o que, que você estaria prestando mais atenção, tentando isolar, que vai causar esse ponto de inflexão com relação a uma queda? O que, que chama mais atenção, então? E a segunda pergunta é com relação às oportunidades. Walter, você pode falar um pouquinho mais sobre como você está buscando oportunidades para monetizar a sua posição positiva em relação a SG e especialmente em relação à pegada de carbono. Se eu tivesse que escolher dois fatores principais, seria a oferta, as perdas produtivas, uma disponibilidade bem menor por conta. E também falaria das questões de logística, as restrições logísticas que foram mais nítidas no final do ano passado. São duas variáveis que a gente precisa acompanhar. Com relação à demanda, é algo bastante sólido que pressionam os preços para cima, né? Melhor do que o esperado já no início do ano. Deixa eu só acrescentar uma questão muito importante, George.
Nos últimos 18 meses, desde junho, 2 milhões de toneladas foi a diminuição no estoque. Os anúncios em todo o quarto, diminuímos em 2 milhões de toneladas no período de 18 meses. É impossível, George, continuar diminuindo o estoque. Estamos abaixo do nível normalizado. Está muito claro que teremos um choque no lado da oferta, na nossa posição. Porque, apesar do fato de termos produções ou níveis produtivos maiores, não continuaremos reduzindo estoque como a gente vinha fazendo. Com relação à sua segunda pergunta, como criar oportunidades no futuro? A alocação de capitais é uma questão crítica para a gente, George. Somos muito disciplinados na criação de valor para os nossos acionistas. O trabalho vem sendo feito há vários anos e o resultado está no preço da ação. Quando você observa a evolução do preço nos últimos anos, ele vem mostrando a nossa disciplina na criação de valor em todas as áreas da organização. ESG é uma dessas áreas. Teremos ainda um esforço mais concentrado no ESG e acredito que conseguiremos monetizar os créditos de carbono de duas formas diferentes. No mercado regulado, se o Brasil entrar na COP26 nos capítulos 6,2 e 6,4 do Acordo de Paris, ou então no mercado voluntário. Nos dois casos, encontraremos formas de gerar valor nesse processo de sequestro de carbono. Deixa eu só fazer um último comentário com relação ao nível de estoque. Como eu falei, no final de dezembro, tivemos o menor nível histórico de cobertura de venda. O que isso quer dizer? O estoque de dezembro e as vendas estimadas nos 3 meses seguintes. Nunca tivemos um número tão baixo, o que explica muito bem a situação que enfrentamos hoje. Obrigado. Daniel Sasson, do Itaú, faz a próxima pergunta. Muito obrigado. Minha pergunta é com relação aos níveis de estoque. Quando vocês falavam do nível mais alto em 2019, a empresa achava que seria até saudável ter níveis de estoque maiores para ter mais poder de barganha lá em 2018. Vocês acham que os níveis de estoque são altos com os produtores? Com relação a SG, vocês vêm mostrando resultados muito bons. Há alguma oportunidade futura, além do sequestro de carbono ou a venda de créditos de carbono no mercado voluntário? Quando que poderíamos ver a concretização desse trabalho? Com relação ao nível de estoque dos consumidores, eu diria que é um nível normal, mas em alguns casos específicos está abaixo do normal. A gente vem observando recentemente para alguns graus, para algumas regiões,
os clientes estão enfrentando uma demanda melhor do que a esperada. Estão começando a ficar sem celulose para atender essa demanda extra. Ou seja, estão com estoques mais baixos. Por isso, na Europa, já estamos faturando com preço novo, 8,20. Primeiro dia de fevereiro, 8,20, preço novo. Na China, como eu disse na última vez, há alguns clientes com estoques mais altos. E a nossa percepção hoje é que a situação é um pouco diferente. Aqueles clientes que 2 ou 3 meses atrás tinham estoques altos, pode ainda ser alto, mas não tão alto quanto há 3 meses. A gente observa na China uma substituição da fibra soft pela hard, e esses clientes com estoque maiores estão tendo uma diminuição no estoque. Essa é a nossa percepção em relação aos estoques dos clientes. Muito obrigado, Daniel, pela pergunta. ESG é parte essencial do nosso negócio. A gente vem conversando internamente. Não é um apêndice da empresa, é o nosso negócio. O nosso negócio é renovar a vida com árvores. Esse é o nosso propósito. Vamos mudar, impactar a sociedade. O sequestro de carbono é algo que vai aumentar nos próximos anos. Temos incluído novas áreas para termos ainda mais sequestro de carbono, áreas que plantaremos. O novo projeto de celulose no Mato Grosso do Sul vem além disso, mas não só. Estamos regenerando outras áreas também no mercado regulado ou voluntário, não importa. A gente vem conversando sobre alternativas nos dois mercados. Teremos um uso muito bom nesse sentido agora em 2021. Muito obrigado, ficou claríssimo. Leonardo Correia, do BTG Pactual, faz a próxima pergunta. Bom dia a todos. A minha pergunta é para o Marcelo Batti. Vocês vêm falando do liability management já há bastante tempo. A minha questão é como se relacionam liability management e ESG. Os títulos que vocês ofereceram com preços bastante interessantes. Essa seria uma oportunidade para a Suzano? Seria possível quantificar com relação ao liability management, principalmente por conta dos níveis de estoque? Eu quero falar sobre o desempenho de custo. E parabéns pelas capturas de sinergia. A execução foi muito boa, bem acima das expectativas. Com relação ao custo caixa, esse número já reflete todas as sinergias possíveis? Ou haverá outras fontes para a redução do custo caixa em 2021, vinda de outras fontes? Obrigado pela pergunta, você tem razão. O ESG entra na área financeira e vai continuar assim. O mercado ainda busca padrões para comparar as empresas. Estamos no início desse processo e queremos ser protagonistas nesse sentido. Depois da transação, os vencimentos
são baixos nos próximos anos, mas precisamos trabalhar já em 2024, 25, 26. Há títulos para esse período também. E há oportunidades ao longo do ano para trazer novas transações para começar a refinanciar a dívida, começando agora em 24. Mas buscaremos oportunidades, sem, claro, aumentar o custo do financiamento. A outra oportunidade que detectamos é no mercado interno. Os instrumentos que foram emitidos internacionalmente têm características que podem ser adaptadas ao mercado interno. CRA, pensaremos em desenvolver instrumentos nessa linha no futuro. Obrigado, Léo, pela pergunta. Agora, em 2021, as projeções para o custo caixa em relação ao cronograma mostra uma tendência de estabilidade, com pouca variação. Câmbio, preço de energia e questões climáticas podem trazer variações num trimestre ou num mês, mas não acho que haverá grandes variações ao longo do ano. A tendência mais provável é estabilidade com relação ao custo caixa. Obrigado. Márcio Farid, do JP Morgan, faz a próxima pergunta. Bom dia a todos. A primeira pergunta é para o Carlos. Nos últimos anos, temos uma grande volatilidade, nos últimos 5, 7 anos. Variações de aumento e de queda. Quedas mais rápidas, mas pela primeira vez vemos um aumento tão rápido, chegando até centenas de dólares. Qual seria a volatilidade do preço da celulose no futuro? Há como reduzir a volatilidade na receita no futuro? Ou será que vocês vão continuar acompanhando o mercado? E a segunda pergunta é qual seria o nível de produção e vendas em 2021? Vocês precisam restabelecer os níveis de estoque ou vocês vão continuar mantendo os níveis de estoque agora mais baixo? Bom dia, obrigado pela pergunta. Com relação ao estoque, como eu disse, o nível é bem baixo, é bem baixo. Estamos tentando buscar o melhor equilíbrio entre custo para o estoque mais baixo e, ao mesmo tempo, atender o nosso cliente, algo importantíssimo, mais importante para a gente. Precisamos ter o produto certo, na hora certa, para atender os clientes mais antigos. É uma forma de trabalhar ideal, mas eu não vou dar nenhum guidance com relação à política de estoque. Com relação a preço, mais uma vez, pergunta complicada. O que vemos hoje tem a ver com um período de baixíssima rentabilidade para o setor como um todo. O setor não criou valor aos seus acionistas. Há um período que demorou bem mais do que esperávamos. E o segundo ponto que explica também tem a ver com estoques bem baixos para toda a cadeia de suprimento. Os produtores estão com estoques baixíssimos e os clientes, como eu já disse, entre nível médio, em alguns casos, trabalham com níveis de estoque abaixo do razoável. Baixa rentabilidade e toda a cadeia. Isso explica por essa recuperação rápida nos preços que a gente observa agora. Deixa eu só complementar a resposta
Márcio e Carlos, a minha perspectiva, e a gente vem sendo bastante claros com relação à volatilidade, não é bom para ninguém. A gente vem falando a mesma coisa. A gente fala assim para mim: ah, você diz isso porque o preço é baixo. O preço está aumentando, e eu vou repetir: volatilidade não é bom para ninguém. Quando você tem $760 na China, 2 anos e meio atrás, aí você chega a 440, 450, agora voltamos para 600, também tendência de aumento. Repito, não é bom para ninguém. Os nossos clientes vêm entregando e há diferenças de preço, e é muito difícil para eles repassar esses aumentos de preço aos seus clientes. E agora haverá pressões nas margens deles, não é bom. Quando o preço cai, os nossos clientes diminuem seus preços também para os seus clientes finais. Tem algum benefício, mas é um benefício de curto prazo. E eu convido os nossos clientes para conversar sobre a possibilidade de reduzir volatilidade, para que tenham preços mais estáveis, que gerem valor para o setor como um todo. E aí possam fazer previsões mais certeiras com relação ao custo, no longo prazo, para tomarem melhores decisões. Agora teremos o benefício de um preço bem mais alto, provavelmente vai ultrapassar a marca dos $610, a média dos últimos 10 anos. Nos beneficiaremos da situação, mas o nosso propósito futuro, de longo prazo, é que tenhamos bem menos volatilidade e uma maior estabilidade com relação ao preço de celulose no futuro. Ficou claríssimo. Obrigado, Carlos. Carlos de Alba, do Morgan Stanley. É o próximo. Bom dia a todos. Primeira pergunta é para o Carlos. Falando em linhas gerais, a sua perspectiva de 2021. Ano passado você disse que vocês iriam produzir mais, entregar mais, reduzir estoques. Em termos gerais, assim, qual é a sua perspectiva para 2021? 21. A segunda pergunta é: vocês poderiam dar algum detalhe com relação ao progresso em relação à meta de R$ 1.300 por tonelada de custo operacional? E por fim, Walter, se você pudesse me ajudar a entender, por favor, quanto que a Suzano espera ter de sequestro de carbono, créditos que poderiam ser vendidos. Tá claro que vocês vêm sequestrando bastante carbono, mas ainda não significa dizer que consegue vender, né? A Suzano já vem fazendo auditorias com relação ao sequestro e como vender para terceiros. Muito obrigado. Bom dia, Carlos. Obrigado pela pergunta. A nossa perspectiva para a demanda é bastante positiva. Como eu disse, agora essa demanda é bastante sólida, que gera um aumento de preço e acreditamos que em todas as regiões veremos um aumento de demanda. Com relação aos graus, eu diria que tixo e embalagem devem ser os setores com melhor desempenho. Então, a perspectiva é positiva com relação à demanda em 21. E com relação ao lado da oferta, como eu também já disse, talvez tenhamos algumas surpresas de algumas paradas inesperadas que podem surpreender o mercado de novo. E com relação a uma nova capacidade, não vemos
antes até o quarto tri deste ano. Ou seja, esses casos mostram que o lado da oferta também deve ser muito bom para 2021. Só para complementar, a produção pode aumentar então? Mesmo quando você não tem as vendas aumentando. Posso fazer esse tipo de caso. O que a gente pode afirmar é o seguinte, que em 2021 vamos produzir mais do que produzimos em 2020. Tudo bem, obrigado. Obrigado pela pergunta, Carlos, com relação ao custo total, custo operacional total. Isso vai ser apresentado no Suzano Day, no dia 24 de março. Mas posso dar um destaque para você? O nosso foco é direto nos próximos anos. Claro, tem a relação ao preço do petróleo, inflação, câmbio, tudo isso afeta o nosso custo. Queremos melhorar a nossa produtividade total nas nossas operações, não só na área florestal, industrial, mas também nas entregas, logística, SG&A, CAPEX, etc. Faz parte do nosso plano estratégico. Esse vai continuar sendo o nosso foco nos próximos anos. Com relação ao carbono, você tem razão. Não é tudo que é sequestrado pode ser vendido, porque não é considerado uma adicionalidade, mas a gente vem trabalhando nessa linha também. Na hora certa, daremos mais detalhes. Não posso apresentar os números ainda. Mas é muito importante que você visite o nosso site. Lá teremos todos os KPIs que são acompanhados com relação à sustentabilidade. Queremos transparência total com a sociedade em cada um desses KPIs relacionados à sustentabilidade, relacionado ao ar, emissões de gases do efeito estufa, água, etc. Deixa eu só fazer um comentário, Carlos. Vamos produzir mais, mas não podemos afirmar a mesma coisa com relação a vendas. Como eu disse, começamos o ano com nível de estoque bem baixo. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Walter. Caio Ribeiro, Credit Suisse, faz a próxima pergunta. Bom dia a todos. Vocês poderiam falar sobre o mercado de papel na China? Quais serão as margens nos próximos meses? Continuará havendo um aumento de preço de celulose? Os aumentos de papel compensam o aumento de custo? Segunda pergunta, com relação aos diferentes tipos de papel, haverá alguma normalização na China, cerca de $80 por tonelada? Ou esse spread vai ser vai ser maior do que antigamente? Bom dia, Caio. Obrigado pela pergunta. Os produtores de papel na China tiveram um ano muito bom em relação à rentabilidade no ano passado. Precisamos reconhecer esse fato. Em segundo lugar, eles receberam um impacto positivo pela moeda local ser mais forte. O preço local não era tão alto, ou não é tão alto quanto foi no último ciclo. Eles vêm dizendo que vão anunciar e vem tendo sucesso nessa implementação de preços, principalmente na área de papel de imprimir e escrever. Não vale para tissue. E o Ivory Board vem dizendo que vem conseguindo implementar novos aumentos de preço e afirmam ter confiança. Mas, claro, a gente precisa acompanhar.
Com relação ao spread entre o soft e o hard, nos últimos 2 anos, o spread vem aumentando um pouquinho na Europa e na Ásia. Mas é muito difícil prever o que vai acontecer no futuro. Sinto muito não poder dar essa informação, porque eu não tenho ideia como fazer essa previsão. O que a gente pode afirmar é que na China, os clientes, principalmente na área de tissue, usam mais fibra hard, substituindo a soft. Vem acontecendo bastante já no final do ano passado, quando o preço da soft começou a subir. Com relação a essa última questão, eu pergunto por que o nível histórico de spread tem que ser mantido no passado? $70 é o nível histórico, agora está bem mais alto? Você usa para substituir a soft pela hard, como o Carlos falou? Mas por quê? No futuro, você vai ter que ter o mesmo nível do passado. A gente vem melhorando, mas nossos concorrentes também vêm melhorando as características da fibra. Você pode ter um percentual mais alto em várias aplicações e acreditamos que esse spread pode ser diferente no futuro. Ótimo, muito obrigado. Rafael Barcelos, do Santander, faz a próxima pergunta. As minhas perguntas já foram respondidas, mas tem uma com relação ao impacto da celulose. Qual é a expectativa para 2021? Com relação à oferta, que pode melhorar o preço da celulose, algo que deveria nos chamar a atenção? Obrigado, Rafael. 500 mil de tonelada. Para os produtores que faziam produção de papel. 500 mil de toneladas. O que poderia surpreender o mercado? Uma perda produtiva significativa, principalmente no hemisfério norte. Obrigado. Como não há mais perguntas, passo a palavra ao senhor Walter Schalka para suas considerações finais. Muito obrigado a todos. Reforço o convite para o Suzano Day, no dia 24 de março. Continuaremos a proteger os nossos funcionários, é uma questão essencial. Ainda estamos no meio de uma pandemia. Infelizmente, não melhoramos na área de número de casos, o total de mortos ainda é um número altíssimo e precisamos resolver o problema o mais rápido possível e a vacina é a única solução. E afirmo, continuaremos a trabalhar em várias dimensões da organização, continuando aperfeiçoando a produtividade, o compromisso da equipe, para encontrarmos maneiras de aperfeiçoar as nossas operações. Felizes com os resultados, mas humildes o suficiente para reconhecer que há oportunidades para melhorar, continuar aperfeiçoando, continuar mudando a sociedade, a organização e a sociedade também. Desejo a todos saúde física e emocional e afirmo que temos muita energia positiva na Suzano para continuar construindo uma nova empresa, uma nova sociedade. Muito obrigado a todos pela participação. Muito obrigado.
Encerramos a reunião de resultados da Suzano. Tenham todos um bom dia.